E hoje eu vou trazer para vocês aqui as minhas primeiras impressões, alguns testes que nós já fizemos com esse equipamento aqui, ó, com a nova Canon Maxify, a GX7010. Quer saber a minha opinião? Quer saber o que a gente achou desse equipamento? Então fica aí que eu já volto. Se você não me conhece, meu nome é Mauro, eu sou aqui da Tech Masternet. Se você gostar do nosso conteúdo, por favor, considere se inscrever aí no nosso canal e já dá um like aí para poder ajudar a gente a continuar gravando os vídeos aí para vocês. Eu tava com esse equipamento aqui lá na empresa, uma coisa que não quero que vocês levem em consideração, tá? Essa máquina a gente adaptou ela, colocou um reservatório externo, por isso que vocês vão ver que não tem as cores aqui das tintas. Na verdade a gente teve que colocar água para ela funcionar, isso é uma coisa que eu vou chegar lá também, que eu acho importante desse modelo aqui. E eu tô com uma colinha aqui. Eu queria falar algumas impressões aí, passar para vocês sobre a minha experiência, que eu já tenho bastante tempo com esses equipamentos. E a gente tem muita experiência com esse modelo aqui, ó, que é a irmã dela aqui, que é a Canon Maxify antiga, a pretinha. Na verdade, essa aqui não é exatamente a evolução uma da outra, porque essa daqui era o modelo 2010, era o modelo mais antigo. Foi a primeira Maxify, essa aqui que saiu. Depois saiu a 2110, só que aqui, se a gente for comparar, essa aqui seria compatível com a 6010. Aqui seria igual a 7010, que é essa que nós temos aqui, seria a última que estava em linha, era a 5410 ou a 5110. A 5110 a diferença é que tinha uma gaveta só e a 54 tinha duas. Como a GX nova tem duas gavetas, a que seria compatível da linha antiga seria a 5410. Então eu tô com a colinha aqui, alguns pontos que eu acho importante a gente ver sobre esse equipamento, que foi melhorado. Na verdade é o que a Canon fez. Essa primeira máquina aqui, pessoal, vendeu demais. A Canon vendeu muito desse modelo aqui. Por que eles venderam muito desse modelo? Primeiro porque era uma máquina muito barata e todo mundo adaptou o book nela. E é uma máquina que ela foi uma exceção, que eu já falei no vídeo anterior aí sobre a produtividade, sobre qual a capacidade de cada equipamento. Ela foi uma exceção boa, porque ela aguentou uma produção muito maior do que ela foi projetada. Inicialmente é uma máquina projetada ali para um uso doméstico ou um escritório muito pequeno, os cartuchos da durabilidade não era tão grande, então não era uma máquina voltada para médio volume, mas ela suportava muito bem os médios volumes. Então a Canon, com o sucesso dessa linha, ela lançou, essa aqui foi a primeira, que era a linha 20, depois entrou a 21, e aí ela viu que como todo mundo estava adaptando e colocando o book, eles foram inteligentes e lançaram uma já com tanque de tinta. O que a gente colocou, a gente adaptou aqui externamente, mas eu não vou falar muito sobre isso, porque é para testes nossos aqui, para outsourcing de impressão, porque o reservatório de tinta é pequeno e a gente tem um cliente que vai produzir um pouco mais, tem que ficar abastecendo, então a gente adaptou esse reservatório externo. E não estamos usando a tinta original, estamos usando tinta corante, que inclusive você encontra lá no site também, link na descrição, tanto a tinta corante como a tinta pigmentada. Também já está chegando as caixas de manutenção no site, logo nós vamos ter disponíveis aí para vocês, tá? E eu queria salientar alguns pontos positivos desse equipamento aqui, que eu já consegui ver e a gente já conseguiu verificar. O primeiro ponto aqui muito importante que eu queria trazer para vocês é que esse equipamento agora tem caixa de manutenção. Diferente dessa linha antiga, que não tinha caixa de manutenção, então o que acontecia? A cada ciclo de impressão, de tempos em tempos, a máquina sempre faz limpeza na cabeça de impressão. Então tem uma bomba que faz a sucção e faz a limpeza da cabeça e precisa descartar essa tinta em algum lugar. Nesse modelo antigo aqui, ela descarta simplesmente dentro da máquina. Você tem na base do equipamento, o feltro espalhado na base do equipamento, ela vai despejando ali no pé da máquina. O problema é que uma hora isso vai transbordar. E essa máquina acontecia isso. Como a gente usava muito mais do que ela foi projetada, acontecia às vezes algum cliente ela começava a transbordar e aí tinha que desmontar a máquina inteira. Algumas pessoas colocavam o reservatório externo ali para poder fazer o dreno externo para poder fazer, mas a gente não gostava muito porque isso ocasionou outros problemas que não vem ao caso aqui. A Canon resolveu isso nesse modelo novo colocando a caixa de manutenção. Então isso é muito bom porque o próprio usuário consegue tirar uma caixa, eu não tirei ela aqui para mostrar para vocês, mas ela é uma caixa comprida, grande, então você consegue sacar a caixa por trás e trocar a caixa assim que ela pedir. Então isso foi um problema que resolveram muito bom. Uma outra coisa que eles fizeram nessa máquina aqui também é aumentar o display, né? O painel ficou um pouquinho maior, mas eu vou te falar que a tecnologia ali de membrana não melhorou muito da Maxify antiga não, tá? Quem já conhece a Maxify antiga não vai se surpreender com esse painel aqui, porque não é lá grandes coisas também não, um painel bem simples. Então nós temos nesse equipamento duas gavetas, né? 250 folhas cada gaveta. Legal, isso é uma capacidade boa. E um negócio que foi muito bom nesse equipamento foi essa bandeja traseira aqui, ó, para colocar papel.
porque a gente tinha um problema nessa linha aqui que ela não tem a bandeja traseira. Então quando você precisava imprimir um papel fotográfico, um papel um pouco mais grosso, você tinha que passar pela gaveta e aí para ele fazer a curva, a gente tinha muito problema de atolamento de papel. Então isso foi solucionado também aqui nesse modelo. Ela conta, essa aqui é a mais completa, tá? É a GX7010, então essa aqui já tem a conexão Wi-Fi, tem a conexão rede, se você tem Wi-Fi Direct, você consegue mandar direto do celular para ela. Realmente a Canon melhorou muito esse equipamento, tá? Tem uma entrada USB aqui para digitalização na parte frontal. Então aqui você tem nessa parte aqui, ó, você abastece, você pode comprar a tinta para abastecer, então aqui você abastece a preta, aqui você vai abastecer as coloridas, né? Você pode comprar a bisnaga original, pode comprar de litro, nós temos lá no site também a de litro, tanto pigmentada que é compatível com essa que já vem na máquina, como que se você quiser inicializar já a máquina com corante, você também pode comprar corante e inicializar, que não vai ter problema nenhum. Uma coisa que eu até discuti isso num vídeo que eu estava falando sobre a capacidade de produção. Essa máquina não é feita para gráfica, é uma máquina feita para linha office, linha de escritório, tanto que ela vem com tintas pigmentadas de padrão de fábrica. A própria Canon diz que é um equipamento para um volume mensal máximo de 45 mil páginas. E aí lembrando, não é para produzir 45 mil páginas por mês, não, ela não aguenta essa capacidade, não foi projetada para isso. A própria Canon diz que ela é para um volume mensal de 4 mil páginas mês. Baseado na experiência que eu tenho com a linha da Maxfy, eu poderia falar para vocês que um volume entre 3 e 7 mil páginas por mês, vocês não vão ter problema com esse equipamento, ele vai rodar legal. Eles mudaram bastante o modelo antigo, a gente tinha muito problema de código de erro, muito por causa desse sistema de limpeza, de ficar jogando a tinta dentro do próprio equipamento. Então assim, eles melhoraram bastante o sistema nesse modelo novo, a gente não está tendo problema aí, pelo menos até o momento, de muito código de erro, da máquina parar, enfim, esses problemas que eram muito comum na linha antiga. Agora, uma coisa muito boa desse equipamento, com certeza, é o scanner dela. Como eu disse, é uma máquina desenvolvida para escritório, linha office. E o scanner dela é um scanner de dupla passagem. O que significa isso? Se você for escanear um documento que é frente e verso, ele vai passar uma vez só e você tem como se tivesse um scanner duplo aqui, tá? Um em cima e embaixo. Então a folha passa uma vez só e ele consegue escanear a parte de cima e a parte de baixo. Então você não tem aquele negócio de ficar virando a folha 200 vezes lá, que atola muito papel e a máquina acaba ficando mais lenta. Isso acaba gerando vários problemas. Então essa questão da passagem única é realmente muito bom. A antiga também tinha, mas só tinha nas versões que era 5410, que era a versão maior. Essa versão menorzinha aqui, ela não tinha essa questão de passagem única, tá? Assim como, se eu não me engano, a 6010 eu acho que não tem também. Eu acho que essa é exclusivo da 7010, a passagem única. E a 6010 também ela vai ter uma gaveta só, ela não tem duas gavetas de papel. Agora, uma coisa que vocês têm que ter consciência desse equipamento, ela tem um calcanharzinho de Aquiles, uma coisa um pouco chata. E eu tenho até uma aqui na minha mão, que é isso aqui, ó. É a nossa famigerada cabeça de impressão, tá? Qual que é o problema dessa cabeça de impressão? Essa máquina, isso aqui, pessoal, é uma cabeça de impressão da Maxfy antiga, tá? Eu não tenho aqui, eu não quis tirar a cabeça de impressão dessa para colocar lá para vocês verem, mas essa parte aqui dos injetores, se você pegar uma cabeça nova da 7010 ou da 6010, é praticamente a mesma cabeça de impressão. Mudou, ela muda a parte de trás aqui, tem um mecanismo outro, mas a parte dos injetores é a mesma cabeça de impressão. E o que isso é? Por que eu digo que isso é um problema dessa máquina? Porque a Canon utiliza uma tecnologia diferente da Epson nas cabeças de impressão. A Canon utiliza um sistema térmico de cabeça de impressão. E isso tem prós e contras. Eu ainda vou pegar uma cabeça da Epson para mostrar para vocês a diferença entre ela e a cabeça da Canon, para vocês entenderem isso. Mas adiantando aqui o assunto para vocês, qual que é o principal problema da cabeça de impressão da Canon? Ela trabalha com sistema de impressão térmico. E isso, que isso gera de problema? A cabeça de impressão não tem uma vida útil comparada com a cabeça de piezoelétrico da Epson. Vocês podem esperar que essa cabeça de impressão não vai durar como dura a cabeça de impressão da Epson, da 5790, da 5710, que hoje no mercado a briga está mais ou menos entre elas, né? Essa Canon aqui tentando brigar com a Epson, elas estão ali tentando se debater no mesmo segmento, vamos dizer assim, o pessoal que tem gráfica pequena, escritório e tal, só que na minha opinião elas não brigam, tá? Essa máquina aqui eu indicaria mesmo para um escritório, para alguém que não quer fazer adaptação, porque ela já vem com os tanques, com o sistema de tinta pronto, então você não tem que fazer nada, você vai comprar a máquina, pôr a tinta e pôr para trabalhar. Se o teu objetivo, se você tem um escritório pequeno, é uso pessoal, você não está pensando em fazer dinheiro com o equipamento, imprimir muitas páginas, ficar dentro desse range aí, entre 3 e 5, 7 mil páginas
mês, você ficar nessa média, você não vai ter problema com esse equipamento aqui. Usando a tinta original ou não usando a tinta original. E ó, vou falar por experiência para vocês, tá? A gente já utilizou essa Maxfy antiga, que é a mesma cabeça de impressão, mesma tecnologia, tanto com tinta original, como com tinta pigmentada, como com tinta corante, e a gente teve uma durabilidade da cabeça de impressão ali, mais ou menos na média, tá? Quanto dura essa cabeça de impressão? Essa é uma pergunta muito difícil de responder. Quando eu fizer esse vídeo explicando exatamente o funcionamento da cabeça de impressão, vocês vão entender o porquê. Mas basicamente, a cabeça de impressão, a vida útil dela é contada por disparos, por shots, que a gente chama. Então, o que acontece? Se você imprime um texto desse, ele tem uma quantidade de disparos. Se você imprimir foto de cima e embaixo chapado, são muitos mais disparos. Então, quando você vai fazer esse cálculo, ele pode variar muito de um cliente para o outro. Se um cliente, uma pessoa imprimir muito chapado, a outra imprimir só texto, você vai ter uma discrepância muito grande na durabilidade da cabeça de impressão. O que eu diria para vocês, na experiência que a gente tem com a Maxfy, é que a média de durabilidade da cabeça de impressão fica entre 60 até 100 mil páginas. É mais ou menos isso que a gente está vendo. Se você conseguir imprimir lá 3, 4, 5 mil páginas mês, você vai trocar essa cabeça a cada 2 anos. Então, tá tranquilo, tá? A vantagem dessa cabeça de impressão, da cabeça térmica, em comparação com a Epson, é o preço. Ela é uma cabeça bem mais barata e bem mais fácil de você comprar do que a Epson. Inclusive, eles fizeram uma coisa nesse equipamento que eu achei muito legal, porque a cabeça de impressão ela foi desenvolvida para ser trocada pelo usuário. É o usuário que troca. Você não precisa levar numa assistência técnica para trocar. O próprio usuário consegue apertar alguns comandos aqui, ela esvazia o sistema dela dos tanques, joga tudo lá na lixeira, no descarte, para o carro na posição para você trocar a cabeça, você levanta 2 travas, troca a cabeça, fecha, abastece o tanque dela, ela volta a funcionar. Então isso é uma coisa muito boa desse equipamento. Já sabendo, e para você ver, se a cabeça de impressão fosse realmente muito durável, eles não precisariam colocar um sistema para o próprio usuário trocar a cabeça, né? Então a própria Canon já está meio que deixando isso, olha pessoal, é boa, mas não espere durar o resto da vida, porque realmente não vai durar. Tirando esses aspectos aí da cabeça de impressão, eu acho que é um equipamento muito bom, principalmente se você não tem conhecimento técnico, não quer desbloquear equipamento, não quer colocar book, não quer fazer nada. Ela não é tão barata assim hoje em dia, mas a Epson também andou subindo seus preços. A Epson ainda você vai gastar um pouco mais, né, para montar, para desbloquear, comprar os cartuchos e tudo mais. Além de você tem que ter um pouquinho de conhecimento para fazer. É fácil, a gente tem um tutorial aí no canal já ensinando a fazer. Assim, a pessoa que não tem nenhum conhecimento, talvez seja melhor optar pela Canon. Tá bom? E uma outra coisa bem interessante desse modelo novo aqui, se vocês verem, o nosso, não sei se dá para enxergar aí no vídeo, mas o nosso tá com água dentro dos reservatórios. Eles colocaram um sensor dentro do tanque, então ela consegue detectar se tá com tinta ou não tá com tinta. Eu sei que algumas máquinas, algumas ecotanques não tem sensor dentro. Então você tem que ficar ali controlando, aí às vezes pega ar, depois dá um trabalho para tirar. E aqui a Canon resolveu esse problema colocando os sensores aqui dentro dos reservatórios. Por isso que a gente teve que colocar água para ela poder funcionar, senão ela não libera a impressão pra gente. E por que a Canon fez isso também? Uma vez pensando no cliente, é óbvio, mas um segundo problema é que como essa cabeça de impressão é térmica, ela não pode trabalhar seca, ela não pode trabalhar sem tinta. Para evitar a queima da cabeça de impressão, porque a tinta ajuda a refrigerar os injetores, a Canon colocou esses sensores para evitar que acontecesse do cliente imprimir sem tinta e danificar a cabeça de impressão antes da hora. Então isso daqui foi uma coisa positiva também que a Canon fez. Eu fiz alguns testes de impressão para vocês verem a questão de velocidade, imprimindo frente e verso, imprimindo colorido. Então, sobre a velocidade de impressão, a Canon alega que ela faz 45 páginas por minuto em preto, até 45 páginas por minuto em preto, e 25 páginas, até 25 páginas em cor. Lembrando que eu já falei no vídeo anterior falando sobre essa questão do ISO, porque isso aí utilizando alguns originais de teste que ele tem, seria na resolução mínima e utilizando aqueles originais. Se você quiser, volta no nosso vídeo lá anterior falando sobre essa questão. São algumas dicas para você olhar antes de comprar o seu equipamento. E é uma velocidade razoável, eu já fiz alguns testes. Acho que funciona legal, serve para um escritório, serve para uma pequena gráfica que não tem um volume muito grande. Só não compre esse equipamento achando que vai produzir 20, 30 mil páginas mês, tá pessoal? Ela não é feita para isso. Pode se fazer? Pode. Você vai comprar, o dinheiro é seu e não tem problema nenhum. Mas se lembre que você vai gastar bastante dinheiro com cabeça de impressão, porque a cabeça dela não vai durar como dura a cabeça das Epson. Ela não foi feita para isso. Tá bom? Bom, eu vou colocar para vocês agora aí, pra vocês verem alguns testes que eu fiz aqui, com ela imprimindo só em preto, imprimindo colorido, imprimindo frente e verso, só para vocês terem uma ideia da velocidade de impressão dela aí no dia a dia, como que ela vai reagir com vocês, tá bom? Então fica aí que eu vou mostrar esses testes para vocês.
Bom, pessoal, então é isso. Acho que consegui trazer para vocês aí algumas informações sobre esse equipamento. Se ficar alguma dúvida, coloca aí nos comentários, se eu puder ajudar vocês eu vou responder. Lembrando que se precisar de material para esse equipamento, vai lá no nosso site, tecmasternet.com.br. Afinal de contas, quem mantém a gente aqui é o site, né, pessoal? Então, dá uma força pra gente lá, visita nosso site, nós temos vários produtos lá para vocês, tá? E é isso, pessoal. Deixa um like aí, compartilha se vocês puderem, tá? E um abraço a todos.